Boa noite, queridos. Graça e paz, meus amados. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico. Hoje nós teremos o nosso momento de estudo conduzido aí, temos um bate-papo com o nosso irmão presbítero Jair, que vai estar hoje ministrando a palavra do Senhor no nosso coração. Hoje nós falaremos na pergunta de número 17 do Catecismo Maior, como Deus criou o homem. Vai ser o tema do nosso assunto hoje, do nosso debate. Pergunta de número 17 do Catecismo Maior. Então, aqueles que puderem nos acompanhar, a gente está aqui. Deixa eu só aguardar aqui para ver se o presbítero Jair chega, para a gente dar início aqui, então, nosso bate-papo. Tá bom? Deixa eu ver se o presbítero Jair chega aqui. Aparece para a gente começar. Pergunta 17. Presbítero Jair, será que já está na área? Ainda não. Enquanto ele começa aí, traz uma viola aí para a gente estar afinado aqui, viu? Tá bem? A gente começar aqui nossa live enquanto o presbítero Jair chega. Estamos aí com a nossa irmã Sueli, irmão Valmir também, apareceu aí, chegou. O presbítero Valdir, chegou, Jair? Ah, tá aqui. O Jair já está aí na área. Acabou de chegar o nosso irmão presbítero Jair, está na área. É só apertar aqui, meu. Aqui. Só não está aparecendo, né, meu irmão? De repente deve aparecer daqui a pouco. Travou a internet dele. Apareceu a Margarida? Ah, tá aqui. Opa, tem que botar aqui, né, meu irmão? Senão não escuta. Como é que ele tá todo bonito aí de barba, rapaz? Férias é uma coisa boa demais, né? Nesse charme chegou e agora tá um problema sério. Como é que é, meu irmão? Essa barba agora aqui, entendeu? Tá um problema sério. É um problema sério, né? Só até amanhã, né, meu irmão? Tá acabando, né? Amanhã acaba. Amanhã acaba, né? Tá terminando Amanhã aí tá a de volta mordomia. a vida normal. É, o que é que férias não faz com a gente, né? Férias, Deixa eu dar até uma a barba relaxada. deixa crescer, né? Que coisa boa. É bom Muito deixar bem. um pouquinho mais, crescer um pouco. Meus amados, nós estamos aqui, o presbítero Jair acabou de chegar e a gente já pode então aqui dar início. Hoje nós, Jair, eu não sei se você vai querer que eu vou fazendo as perguntas e você vai respondendo e dando os comentários, fazendo os comentários, ou você quer seguir direto? Como que a gente faz aí? Bom, vai começar a fazer algum louvor, alguma coisa? Não, a gente só vai orar e já vai direto mesmo, já vai direto ao assunto, para que a gente Certo. ganhe tempo, né? Então, bom, eu vou fazer o seguinte, então a gente ora, então eu vou falar a respeito, né, e depois, assim, surgindo alguma dúvida, né, você pode fazer os comentários em relação, algum irmão também pode questionar embaixo. Isso, a dinâmica aqui é exatamente essa, a gente seguir aí o mesmo, acredito que você traçou aí, montou um roteiro, né? A ideia aqui é da gente ir fazendo as perguntas e você ir respondendo já dentro e fazendo os devidos comentários, e à medida que os irmãos forem fazendo as perguntas aqui, a gente também vai colocando a participação dos irmãos, tá bom, querido? Então nós vamos orar e a gente começa aí, eu faço a pergunta e você deslancha aí e vai embora, tá bom? Se houver necessidade, eu levanto a mão aqui, faço uma intervenção aí, a gente vai fazendo as colocações dos nossos irmãos, tá bom, meu querido? Vamos orar então, meus irmãos, vamos orar. Bendito Deus e Pai Celestial, graças te damos pela tua bênção nas nossas vidas, te agradecemos, ó Deus, pela a oportunidade que o Senhor nos dá de nessa noite estarmos mais em uma live, aprendendo da tua palavra, estudando as Santas Escrituras.
que o Senhor usa o teu servo, ó Deus, nosso irmão presbítero Jair, como instrumento do Senhor para expor a tua palavra, para nos ensinar e nos instruir nesta noite. Abençoe o teu servo, o Senhor já tem preparado no coração dele tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Obrigado pela companhia dos nossos irmãos que participam conosco nessa live. Que o Senhor derrame graça sobre a vida de todos eles. Nos edifique mais uma vez, meu Pai. Glorifica o teu nome através desse estudo e exalta o teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão Jair, tá me ouvindo direitinho aí? Amém. Pronto. Deixa eu só dar uma saudação. Só dar uma saudação aqui aos meus amados irmãos que chegaram. Irmão Valmir, Sueli, Lavínia, boa noite. Sil também está por aqui. Nossa irmã Nazinha, lá de Brasília, né? Maria Nazaré. Muito bem, minha irmã. Está aqui também, deixa eu ver, Graça e Paz, Revimus. Theo, olha, menino, que bacana. É um amigão nosso, amigo de infância, né? O Theo, Heavy Músico. Israel Alves, né? Muito bem, querido, seja bem-vindo. Pastor Israel Alves, exatamente, Pastor Israel, que bênção, querido, quanto tempo, né? Está conosco aí também presbítero, o diácono Celcino, muito obrigado, querido, pela sua participação, minha esposa está aí na área, Manazinha, deixa eu ver quem é mais que está por aqui. Quem? A irmã Reisla está por aí, a Camila também chegou, pastor Arnaud. Muito bem, queridos, sejam todos bem-vindos. Lavínia, falei aqui. Vocês podem também participar, queridos, colocando aí no chat mesmo, que chama, a sua pergunta, o seu questionamento, ajudando aí também nas colocações, tá? E à medida que a gente for, que o presbítero Jair vai fazendo aqui a exposição do assunto, nós vamos, então, colocando a participação de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí uma hora pela frente. E aí a gente vai deixar, se possível, uns 10 minutinhos, meu irmão Jair, para você fazer as considerações finais e responder alguma pergunta, se houver. Tá bom, meu querido? Então, nós vamos aí para a primeira pergunta, a pergunta de número 17 do nosso Catecismo Maior, diz: como foi que Deus criou o homem? Meu irmão Jair, responde aí como foi que Deus criou o homem. Está ouvindo aí, Cheiro? Meu irmão, será que está com algum probleminha aí no seu microfone? Será que está com algum probleminha que não estamos te ouvindo? Não está dando para ouvir, tá não. Tá falhando. Deixa eu ver aqui. E aí? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora deu. Agora foi. Microfone. É o microfone? Pode falar. Pronto. Então vamos lá, querido. Pode responder aí como foi que Deus criou o homem. Tá. Pode deixar, filho. Pode deixar. Aqui tá ótimo. Depois que Deus fez todas as coisas, né? Primeiramente, Deus criou tudo, fez a criação, fez as luminares, criou a terra, a separação. Não, pode deixar. Depois que Deus fez todas as outras coisas, né? Ele criou o homem, macho e fêmea. Formou o corpo do homem do pó da terra, né? Da costela do homem, ele fez a mulher, né? Ele dotou-os, né? Ele dotou-os de almas viventes, racionais e imortais. Fez segundo a sua própria imagem, em sabedoria, justiça, santidade e com a lei de Deus gravada em seu coração e capacidade para cumprir com poder sobre criaturas, contudo isso sujeito a cair, né?
Você vê que Deus criou ele, o homem, com toda essa capacidade, né? Deu ele essa governância. Muitas das vezes a gente pensa que Deus criou ele com capacidade de governar, a gente pensa que é só para os animais, mas não é só para os animais. A capacidade que Deus também, que ele dotou o homem também de governar, né? Não é só a capacidade de dotar, mas com tudo isso, sabedoria, com tudo isso, é sujeito a cair. Verdade. É verdade, meu irmão. E a gente vê aí todas essas qualificações, né, meu irmão? Como está dividido aí, a gente vê que o homem ele não foi criado de qualquer maneira, né? Essa especialidade de Deus de ter criado o homem dessa maneira diferenciada das demais criações, né? A gente não escuta em momento algum Deus dizendo façamos qualquer coisa ali que foi criado, né, um animal e tal, a nossa semelhança, mas o homem foi essa criatura especial, né, essa criação especial de Deus, e com todas essas atribuições aí, conforme o irmão acabou de mencionar, né? Exatamente. E isso, né, a gente pode ir lá, a gente pode ir para o Gênesis, né? Gênesis 1, 27, né? Você vai ver lá Deus falando, né? Que Deus criou Deus, né? Criou Deus, pois o homem a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, né? Então, assim, essa questão de separação que muitas das vezes é uma coisa que está se abrangendo muito hoje em dia, essa questão de ideologia de gênero, né? E aí Deus próprio nas Escrituras, né? Essa questão de macho e fêmea, né? É verdade. A gente vê como que essa dinâmica de Deus ter criado as coisas conforme as escrituras mencionam aí, a gente percebe de maneira muito clara que todo o ensinamento que se tem trago nos dias atuais a respeito da criação do homem cai por terra diante do que as escrituras colocam, né? Então aí a gente vê que, de fato, toda essa ideologia que tem surgido nos dias atuais em relação à criação do homem, a própria criação de todas as coisas, vai totalmente assim, vai contra as escrituras, né? Contra os princípios daquilo que Deus de fato estabeleceu. É isso, meu querido. Podemos pular para a pergunta 1 aí, da 17? Ou você gostaria de comentar mais alguma coisa aí no início? Não, é isso mesmo, né? Assim, essa questão como Deus fez o homem de uma maneira perfeita, né? Assim, uma forma, na verdade, assim, essa criação, uma verdade imaculada, né? Uma formação genuína aí, né? Sim, sim. É porque a gente percebe de maneira muito clara essa questão da formação, que Deus ele cria de fato homem e mulher, o macho e fêmea, né? A gente vê que Deus, o homem ele é formado do pó da terra, e quando Deus faz a mulher da costela do homem, essa ideia da mesma essência, né, do mesmo sangue, ou seja, a humanidade tem uma única raiz, que é o homem ali quando Deus cria. Até a própria mulher vem do próprio homem, não tem uma segunda maneira de se criar, ou, na verdade, uma segunda essência, né, na criação aí da humanidade. Ela parte desse mesmo princípio, vem do homem, Deus faz do pó da terra, e do próprio homem Deus tira a costela, porque Deus poderia criar a mulher também do pó da terra, né, mas aí seria uma outra essência, e ele faz exatamente da costela do homem, né, para demonstrar que está sendo a mesma essência, o mesmo segmento, não tem um segundo segmento aí, uma outra maneira. Pelo fato de Deus não fez o homem do pó da terra e também não fez a mulher, mas pelo contrário, ele tirou do homem para dar continuidade nessa questão, né? Tanto que a Bíblia fala, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, não é isso? Sim, exatamente. Verdade. E aí, meus queridos, uma coisa que se percebe aí também, né, meu irmão Jair, é a ideia da questão de que a raça humana ela foi criada com alma vivente, né? Alma vivente, com alma racional e, de certa forma, também como alma imortal. Eu acho interessante essa questão, porque daqui a pouco a gente vai ver essa ideia de que a alma ela é vivente, a alma ela é racional e a alma ela é imortal. Ou seja, aquela ideia de que a alma morre, né, cai totalmente por terra, porque a gente vê aí as escrituras deixando muito claro, conforme os textos que estão mencionados aí,
né? Principalmente esse texto aí de Eclesiastes 12, 7, Mateus 10, 28, né? Lucas, deixando muito claro essa questão de que a alma, ela é alma vivente, porque é a gente imortal. é imortal, imortal, é verdade. Muito bom para ir de encontro também em relação a algumas seitas que hoje, né, está introduzindo hoje no mercado, e eles vão sutilmente falando nessa questão, né? E isso, biblicamente, é uma resposta que nós temos para combater essa questão que vem contra as Santas Escrituras, não é verdade? Sim, sim, com certeza. Pura verdade mesmo. Então vamos lá, vamos seguir, né, meu irmão? Eu vou então fazendo aqui as mais perguntas, meu irmão vai respondendo aí, tá bom? Qual é a importância do fato de o corpo de Adão ter sido feito do pó da terra? Qual a importância disso, meu irmão? Isso quando eu estava lendo aqui, eu achei interessante, né? Porque como a Bíblia, ela é maravilhosa, ela é perfeita, é a palavra de Deus, né? E isso é uma forma que ela deixou provando, né, quimicamente, né, que nós, matéria, temos a mesma substância que a Terra tem, né? Então você prova isso quimicamente, que o homem veio do pó da Terra através de um simples, um laboratório pode provar isso, né? Que nós realmente viemos do pó da Terra, né? Uhum. Como é interessante essa questão, né? Às vezes às vezes as pessoas se acham umas melhores que as outras, né? As pessoas acharem que um tem um sangue melhor que o outro, a gente percebe aí que vemos da mesma essência, né, meu irmão? No fundo, todos nós somos iguais, né? Eu acho que tem sangue azul, que... Eu acho que é como diz, a gente só muda a capa, né? A gente só muda a capa. A capa que é diferente, né? A cor mais queimadinha, o outro demorou mais no forno, o outro saiu mais rápido, né? Mas por dentro, na essência mesmo, todos nós somos iguais. É verdade. Depois que coloca na sepultura ali, acabou, não tem mesmo. Volta ao pó do mesmo jeito. Verdade, é verdade. Com certeza, viu? Próxima pergunta, querido, diz qual é o porquê foi que Deus formou Eva da costela de Adão e não do pó da terra como ele? Foi necessário, né, para que a unidade orgânica da raça humana, né, que é o corpo de Eva, né, derivasse do de Adão, né, e não fosse eles criados separadamente, né, e em elementos separados, né. Então, assim, caso contrário, não seria verdade, né, o que o próprio Deus fizera de um único sangue, né? Então, assim, se não assim, como que foi nessa questão de criação, ia ser dois elementos? Não. Deus vai, faz o homem, depois retira do próprio homem para dar continuidade em relação ao provando mais uma vez as escrituras, né, da questão de linhagem, né, de um próprio ser. É verdade, né? A gente vê Né? essa questão da a unidade, né? Ela já vem ali desde o início, né? Esse processo de não haver separação. E eu achei interessante essa questão do homem dizer, nessa afinal é osso dos meus ossos, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, ou seja, vindo da mesma essência. Essa questão vai de ser inseparável, né? Homem e mulher. Verdade, meu querido. Próxima pergunta diz: que erro comum temos de evitar quando dizemos que a raça humana foi criada à imagem de Deus? Opa, peraí que a câmera caiu aqui. Ai, na verdade é o seguinte, né? Lá no próprio Gênesis, né, 1:27, o próprio Gênesis 1:27, ele vem falar nessa questão de criação de imagem e semelhante, né? A palavra de Deus, ela nos ensina que ao criarmos, né, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? E de forma errônea, né, as pessoas fazem isso, atribuem essa forma física a Deus, dizendo que se nós somos imagem e semelhança de Deus e temos um corpo, né, um corpo físico, isso significa que Deus também deve ter um corpo físico, né? Que aí muitas das vezes nas Santas Escrituras, né, às vezes, por exemplo, como o senhor fala, a questão do quando o profeta ele falava, ele via em questões às vezes de sombra, né?
Então, assim, ele falava aquilo, mas ele não deixou de... Muitas vezes eu falo assim, o estrado dos seus pés, o seu braço forte, né, o dedo de Deus, mas não significa que Deus tem forma humana, né? Mas, deixa eu ver aqui, isso significa que Deus ele não tem um corpo físico, mas nós entendemos, como quando eu falo nós cristãos, né, que estudamos as Santas Escrituras, né, nós entendemos, né, que essa imagem e semelhança em nós, ela se resume apenas, perdão, nos atributos de Deus, ou pode ser substituir a palavra atributos por qualidades de Deus né, que há em Deus, né, e ele nos transferiu a nós criaturas suas, não é isso? Uhum. Em teologia, nós falamos dos atributos de Deus, né? Ou qualidade de Deus em dois aspectos, né? Primeiramente, aqueles atributos ou qualidades de Deus que somente pertencem a Ele, não a outra pessoa, que Ele não dá para ninguém, Ele não transfere, é dele mesmo, né? Que são chamados de atributos intransferíveis. Por exemplo, nós vamos lá, eternidade, né? Ele é eterno, e tem a questão da onisciência, ele sabe todas as coisas, a sua onipotência, né? E a sua onisciência. Isso daí são atributos que só pertencem a ele. Ele não dá para ninguém, não transfere dele, né? E tem o segundo, mas existe também os aspectos do ser de Deus, né? De Deus, que são chamados de atributos comunicáveis de Deus, né? E que são, por exemplo, poderíamos dar aqui a santidade, a misericórdia, né? O que é correto, né? O discernimento de fazer o que é certo, né? Essas são atributos que ele transferiu para nós, porque são atributos comunicativos, né? Então, isso que significa que são a imagem e semelhança de Deus em nossas vidas, né? É verdade, verdade. Saudar aqui a nossa irmã Helena, que está por aí também, né? Tá lá em São Paulo, né, minha irmã? Tá saudando a gente aqui. Boa noite, meus queridos, amados irmãos, vizinhos, né? Saudade de você. A gente também está com muita saudade, viu, meu irmão? Muita saudade. Hoje aí o seu vizinho, ó, o presbítero Jair, está bem aí conosco, né? Que bênção. Isso, muito bom. O irmão Valmir, ele colocou aqui, ainda lembrando sobre a imagem de Deus, né, que Deus nos fez o homem um pouco menor do que ele. O homem jogou fora a sua sabedoria. Ou seja, essa ideia de que, de fato, Deus, a imagem de Deus em nós não diz respeito, de fato, a essa questão física, né? Que a gente acha que Deus tem um corpo, mas a Bíblia diz que Deus é espírito, e como é que alguém vai ver o espírito, né? Então, essa ideia de Deus, essa colocação de que Deus tem braço, o braço forte do Senhor, é apenas para uma compreensão maior nossa, mas Deus, ele não é semelhante a nós no sentido de ter um corpo, né? E quando a Bíblia fala, de fato, dessa semelhança de Deus, ele está falando de atributos comunicáveis ou aí transferíveis, né? Como o presbítero Jair colocou, né, meu irmão? Essa questão de que Deus... nós nos assemelhamos a Deus a partir de alguns atributos que ele comunicou a nós, como aí ele colocou santidade, justiça, né, a questão de alguns padrões morais que a gente precisa fazer para evidenciar a imagem de Deus em nós, né? Muito bem lembrado aí pelo nosso irmão a Jair, nosso irmão Valmir, diácono Valmir, né? A Leila está aqui dando boa noite aos amados irmãos, saudando. O Arnaud está colocando aqui, viu, minha irmã? Aí, ó, saudades de você também, dona Helena. Estamos mesmo com muita saudade. O Jonas também apareceu por aqui, né? Se a eternidade não é transferível, como fica a promessa de vida eterna? Olha, Jair. Aí o Jonas está colocando aqui essa pergunta, né? Se a eternidade não é transferível, como fica a promessa de vida eterna? Né? Quer responder aí, meu irmão? Na verdade, como eu falo aqui, o próprio, como eu falo, a eternidade é Deus
ele não foi criado, né? Ele existe antes da fundação do mundo, né? Essa é a eternidade dele, né? Agora, quando nós falamos eternidade, que nós vamos morar com ele eternamente, é nesse sentido, né? Isso, exatamente. É exatamente isso aí que o presbítero Jair colocou. Ele está falando da eternidade de Deus, que é aquela questão de que ele não tem um início, né? Deus não tem um início, ele é eterno, tanto olhando para trás, para o passado, como também olhando para o futuro. Ele nunca, não é como o homem que a partir do momento passou a existir, né? Então é desse atributo que aí está sendo colocado da eternidade de Deus, né? E não da questão, porque de fato, se a gente compreender, bom, se não existe, se não é transferido a nós, né, essa questão do atributo da eternidade de Deus, como é que fica então a promessa de vida eterna? É de se questionar mesmo, né? Mas aí, Jonas, essa questão da vida eterna não diz respeito a um atributo de Deus sendo comunicado a nós. A vida eterna, ela vem como uma dádiva de Deus, uma graça de Deus derramada nas nossas vidas, para nós vivermos eternamente. Na verdade, é como está lá falando sobre a alma, né? A alma, ela é imortal. Então, essa eternidade, ela foi aplicada a nós, né? Mas aí acontece que a Bíblia, quando a Bíblia fala sobre a alma que pecar, essa morrerá, né? Está falando exatamente dessa separação eterna de Deus, do sofrimento eterno do homem, né? Porque depois dessa morte nós teremos uma vida eterna com Deus ou então uma morte eterna em vida, né? No inferno, né? É mais ou menos dentro dessa perspectiva. Quer colocar, meu irmão, mais alguma coisa? Não, Mas muito foi boa, isso mesmo. viu, o Jonas? A sua pergunta foi bem-vinda, viu? Ele está falando que atributos que ultrapassam o corpo físico. Alguns sim, que são os atributos incomunicáveis de Deus, né? Que vai além da questão da matéria em si, né? É isso mesmo. A irmã está aqui respondendo de novo, né? Dando aqui a saudação aos irmãos. Os queridos vão acompanhando aí algumas questões aí no chat, né? E aí a gente vai lançando aqui as perguntas para os queridos, tá bom? Então vamos lá. Está falando que tem logo estaria aqui, vai estar aqui de volta. Logo, com fé em Deus, vai passar essa situação, né, minha irmã? E a gente retoma aqui. Jonas, obrigado, meu querido. Obrigado pela sua participação conosco aqui. Estamos orando por ti, viu? Continuamos aqui em oração. Deus abençoe. Então vamos para a próxima, meu irmão. Nossa próxima pergunta, eu vou pular a 5 porque você já respondeu, falando aí sobre os atributos de Deus, né? Que foi comunicado a nós. A gente vai para 6, então. A gente poderia falar nessa questão, pastor, se o fato de a queda, ele perdeu essa questão da imagem, né? Ou não? Sim. Essa questão é que essa próxima pergunta é assim, será que a raça humana tem essa imagem de Deus ainda hoje? É a pergunta, o que você responde aí para nós? Ainda tem? Com certeza, ele tem, né? Só que a questão é, tanto que a gente, vou abrir um texto aqui, que está em Gênesis, deixa eu abrir aqui rapidinho, em Gênesis... Enquanto você encontra aí, o Jonas está dizendo aí nessa questão de que Deus ele é atemporal, de fato, viu, Jonas? É isso mesmo, meu querido. Essa é a colocação correta aí, que Deus ele é atemporal, é no sentido dele ser eterno, né? Que ele, diferente de nós, desse atributo, é porque ele é atemporal, nós somos temporais, né? A gente tem aí um início e tem um fim, Deus, ele não tem. Exatamente. Verdade. Pois não, meu irmão. Respondendo aqui em Gênesis 9:6, primeiramente a gente tem que lembrar o seguinte, né? No capítulo 1 e o 2, vai falar sobre a questão da criação, né? A criação do homem, da mulher, né? Do fato de toda a criação, né? E já quando você vai para o capítulo 3 de Gênesis, aí você vai falar, ele vai estar falando da questão da queda, né? Quando o homem quebra essa questão de Deus, e aí ele é saído do capítulo 3, fala dessa questão quando ele sai lá do jardim, né? Mas tudo bem, saiu do jardim, certo? Então, assim, a gente vai ver aqui, falando no capítulo 9, versículo 6, logo depois que Noé
ele entra na arca, aí ele sai da arca, né? Aí vai estar, Deus vai estar fazendo uma nova aliança, tanto que não é, Deus, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, né? Então, assim, mesmo ele pecado, saiu do jardim, mas ele ainda é tão da imagem de Deus, né? E também a gente vai lá para Tiago, em Tiago 3:9, a gente vai ver aqui, ele vai falando da questão da língua, né? Com ela, né? Com a língua, né? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, né? Uhum. A questão é, ele não perdeu essa questão de imagem e semelhança. A única coisa que foi, vamos dizer assim, que ela foi maculada, ela foi manchada, né? Na verdade, né? Então, assim, lá na cruz do Calvário, uma vez que Cristo pagou o nosso lugar, a culpa, né? Levou sobre nós nossos pecados, vamos dizer assim que a imagem ela foi restaurada ou regenerada nessa questão de estarmos com ele através de Jesus Cristo, né? Nós conseguimos essa questão de restaurar, nós podemos ter a mesma comunhão que o próprio Adão teve lá no princípio, não é verdade? Então, assim, de santidade com Deus, né? Dessa busca. Então, assim, através de Jesus Cristo nós conseguimos isso, né? Sim, sim, exatamente, meu irmão. É verdade, muito bem colocado aí pelo presbítero Jair, que o homem, a despeito dele ter pecado, né, e separado de Deus, mas a imagem do Senhor nele ainda continua lá, né, aquele senso de moral, senso da verdade, né, do que é correto, do que é errado, né, a se fazer, continua no homem. A imagem ela foi deturpada, e aí fica mais uma vez claro que a imagem de Deus no homem não diz respeito à fisionomia, né? Não diz respeito à questão física, mas o senso no coração do homem do que é correto, do que é errado, né? Do que de fazer o bem, fazer o mal, isso continua lá no homem deturpado, mas continua lá, né? Assim a gente crê. E aí essa esperança da restauração, né, meu irmão? Uma vez que ela foi deturpada, Exatamente. mas em Cristo, essa imagem e semelhança de Deus no homem pode ser restaurada, né? E aí só Cristo mesmo, só estando em E Cristo, aqui a para gente que vê, haja restauração. em 2 Coríntios, Tá falhando, viu, meu irmão? Tá falhando a sua. Tá dando umas falhadas aqui, viu, meu querido? Tem alguém aí junto com você assistindo na mesma live? Porque se tiver alguém perto de você, dá essas interferências. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Te deu um probleminha aqui. Não sei se foi lá na internet. Tá me ouvindo, meu querido? Tá falhando aqui, eu não tô conseguindo ter retorno seu. Deixa eu desligar aqui e ligar de novo para ver se volta. Tá me ouvindo? Tá falhando. Deixa enquanto ver se você consegue voltar aí. Deixa eu ver se eu colocar aqui algumas colocações dos irmãos aqui. Temos que só agora uma imagem distorcida pela queda. Evidenciamos pecado. É essa questão aí que a irmã Reza está colocando, de fato, né? Pela nossa imagem de Deus, a imagem de Deus em nós está distorcida
nós acabamos evidenciando aí a questão do próprio pecado, né? A irmão Edésio está colocando aqui, seja bem-vindo, meus queridos, graça e paz, meu irmão Edésio. Olha lá a turma, né, toda. Reverendo Arnaud está colocando aqui, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com o pecado a imagem foi ofuscada, com a aceitação de Cristo, a imagem do homem foi restaurada. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo, né? A reverenda Arnaud está colocando ainda que digo a imagem de Deus no homem foi restaurada. É verdade, está fazendo lá a correção, né? Deixa eu ver aqui com o Emanuel, meu irmão, se a gente consegue aqui. Miel, ajuda aqui, filho. Pedir aqui uma força aqui, o Emanuel, que não está tendo retorno do Jair. Voltou não, né, meu irmão? Não está tendo retorno do Jair. Tira ele e aqui? pede para ele. Isso. Kiki Frons. Isso, Kiki. Isso. Aí. Agora pede para ele entrar de novo. Meu irmão Jair, entra aí de novo, meu querido. Pelo link. Entra de novo pelo link para ver se a gente consegue. Tem essas coisas, né, queridos? A tecnologia falha. De vez em quando tem esse tipo de problema. Deixa eu ver se o irmão Jair volta ali para a gente continuar aqui o nosso bate-papo. Mas obrigado aos amados irmãos aí que têm participado, têm feito aí as suas colocações. Reverendo Arnaud, Jonas, obrigado aí, queridos. Irmã Reisla, irmão Valmir, Deus abençoe aí. Se tiver perguntas aí, manda para a gente e a gente vai tentando responder, tá bom, queridos? No final a gente tenta, opa, parece que o Jair está voltando aqui, vamos ver se ele... E agora, meu irmão? Vou ver se eu tenho o seu retorno ali. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Ah, pronto, tô te ouvindo agora. Agora voltou. Pronto, eita, não. Isso. A gente consegue, vamos lá. Vamos lá. Então nós vamos... Só complementando aqui, né, como a gente ainda estava falando dessa questão de restauração, né, que em Cristo Jesus, só vou ler o 2 Coríntios 3:18 aqui, né? Isso. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. Isso aí é a colocação que o reverendo Arnaud fez aí, essa restauração que está sendo realizada em nós, em Cristo Jesus, né? Está sendo restaurando a imagem de Cristo Jesus, ou de Deus em nós, por meio de Cristo Jesus. Exatamente, é isso mesmo. Então nós vamos lá, vamos continuar aqui. A gente vai para a pergunta aí de número 6, quando diz assim, será que a raça humana... Opa, essa já foi, né? Ainda permanece. A de número 7 diz, o que implica a declaração de que a raça humana foi criada com poder sobre as criaturas? Em que se implica, saiu, abrange? Com essa comissão divina, né, dada ao homem na criação, conforme está registrado lá no Gênesis 1:28, né, ele abrange o relacionamento total da raça humana com o mundo natural, né, inclusive a própria ciência, né, as invenções, a arte, né, que muitas vezes as pessoas acham que a arte é coisa do demônio, que um bocado de coisa aí, né, não provém de Deus, né? Então, assim, a própria Escritura está falando isso, que Deus criou todas as coisas, né? Sim. Então, assim, é muito interessante em relação a isso. As invenções científicas, né? As descobertas, né? E tudo foi dado a isso através dessa questão do homem. É um homem racional, ele tem inteligência, Deus deu isso, foi dotado disso, né? Deus deu isso, né? Não só, como eu falei lá no começo do nosso bate-papo aqui, né? Que às vezes a sensação que quem lê ou quem deturpa isso, acha que Deus deu poder sobre a criação de animal. Não é isso, né? Deus dotou o homem capacidade, né?
para governar, né? E justamente também nós obedecermos isso também, né? Então, assim, é muito, muito interessante isso, né? No Sim. próprio, no próprio Salmo também, 8, 5 e 8, né? Você vai ver essas declarações, né? Mas é como eu falei, né? Deus Uhum. capacitou o homem nessa questão de poder de lidar, de criar, né? Sim, é interessante, meu irmão, já isso é muito importante, porque às vezes a gente faz uma separação muito grande, né? A gente separa o evangelho da cultura, e às Isso, vezes a gente acaba que ficando alienado a tantas coisas boas que tem ao nosso redor, né? Tanta coisa que a gente pode aproveitar, e às vezes a gente acaba alienando-se dessas coisas, e exatamente usando essa perspectiva que isso é do diabo, né? Aí me fez isso, lembrar aqui agora um tempo em que você ter uma bateria dentro da igreja era uma coisa horrível, né? Uma é guitarra verdade. entrar dentro da igreja, né? Então, Uhum, algumas coisas que o pessoal começa a não, isso aí é coisa do diabo, é coisa lá do mundo e tal. E a gente é, percebe que isso, Deus deu a capacidade do homem, o homem é um ser criativo, né? Deu capacidade do homem para poder criar essas coisas. Agora, o que a gente precisa entender é que o homem que cria essas coisas, ele cria dentro de uma perspectiva de homem caído, né? O homem é exatamente. caído, a gente vê, porque que muitas coisas na cultura, né, muita coisa que acontece aí de expressão cultural não é boa, porque o homem faz aquilo a partir da sua mente caída, né, a partir de um conceito da imagem de Deus distorcida nele, e aí o que ele vai produzir, com certeza vai ser algo rejeitado. Agora, a gente lembrando até do nosso tema geral, né, que é criação, queda e redenção. Ou seja, Deus criou todas as coisas de maneira perfeita, só que as coisas caíram, né? O homem caiu. Agora, o que a gente vê Deus está fazendo agora? Deus está redimindo todas as coisas, né, para a glória dele, para voltar ao que de fato era antes. A gente vê Paulo falando lá aos Romanos que a natureza geme, aguardando o dia da sua Exatamente. restauração, né? Então, nós Verdade. temos sim ter o cuidado, né, com a questão do que é produzido lá fora, dentro de um contexto não cristão, mas entendendo que não é porque está sendo produzida dentro de um contexto não cristão que isso é do diabo. Não, isso pode Uhum. ser redimido. A gente pode pegar aquilo ali e redimir. Alguém diz assim, será que há como redimir o samba? O estilo musical samba? Há como redimir o estilo musical do funk? Né? Então a gente tem que considerar essas questões que de fato Deus ele nos deu a capacidade de ser criativo e de dominar todas essas coisas, não apenas a natureza, mas também, como você colocou muito bem, como é que se diz, a questão cultural, né? A própria cultura. Cultural. Isso. E... Eu não sei se tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Ah, porque travou a imagem. É como essa questão, quando a gente Falhou de novo. É. Falhou de novo, meu amado. tá me ouvindo? Agora, Agora sim. Agora sim. Só que está cortando. pronto. Está cortando. Tá cortando, eu não sei o que tá acontecendo, não. Não sei se é a internet. Isso. Vai lá. Agora sim. Como eu falei, como a gente tira a questão do olhar do Criador, e aí, como o senhor falou, eu falei, né? Nessa questão de achar que o diabo é que sai criando as coisas, né? E Isso. aí a gente deixa de dar a glória a Deus, né? Para dar questão a ênfase ao diabo, que tudo é dele, ele que cria tudo, né? Mas pelo contrário, ele veio para deturpar, para sujar toda a imagem de Deus, na verdade, né? Isso. É verdade. E aí o povo cristão, eles deveriam sair um passo na frente, né? Aproveitando, e é uma questão que nós, como cristão, diante disso, deveríamos orar, agradecer a Deus pela ciência, agradecer a Deus pelas invenções, né, que tem sido feita, só que fazer isso dentro de uma perspectiva de usar para a glória de Deus, né? Louvar a Deus pelos médicos,
pelos remédios que estão sendo criados, né? Tudo isso vem como uma expressão da capacidade que Deus dá ao homem de ser um ser criativo, né? Então, graças a Deus por essa capacidade que ele deu ao homem de invenção, né? De tantas coisas que a gente vê aí acontecendo. Meu irmão, vamos para 8. A 8 diz: que elemento de total perfeição faltava à condição de ser humano na criação? É a de número 8. Deus, como falar, do modo como Deus criou o homem, né, ou o ser humano, Deus criou ele deu autoridade sobre todas as coisas, né, verdade a muitas coisas, mas com tudo isso, sujeito a cair, né, sujeito a cair, e isto ele acabou caindo porque porque ele, na verdade, deixa eu ver aqui, ele não tinha a possibilidade a questão de cair, ele caiu, e a possibilidade de cair em pecado, né? Assim, na criação, não era mais alta possível, seria o estado, né, da glória, do qual é impossível que, de modo nenhum, ele peque, né? Uhum. Exatamente. Essa questão de que isso não implica que Deus não criou o homem perfeito, né? Deus criou o homem perfeito, porém sujeito à queda, né? Sujeito à queda, dando a ele a liberdade dele poder pecar ou não. E aí eu acho interessante lá porque o próprio texto lá diz que Deus deu ao homem a capacidade de não pecar, né? O homem tinha a capacidade dele não pecar. E Deus deixou então a questão do livre-arbítrio, né? Que só Adão tinha. Depois que o pecado entrou no mundo, a gente perde, mas Adão tinha ali o livre-arbítrio, a escolha de pecar ou não. Ele tinha essa capacidade, mas sujeito, de fato, à queda como realmente ocorreu. Uhum. Quer acrescentar mais alguma coisa aí, meu querido? Não, é isso mesmo, entendeu? Deus deu toda a liberdade, deu tudo, ele tinha questão, a única questão foi que ele esqueceu que ele era sujeito a cair, na verdade, né? Isso. O reverendo Arnaud ainda está colocando aqui, né, que através da graça comum, Deus habilita as pessoas em diversas áreas, né? Ou seja, essa questão dessa graça comum de Deus assistindo toda a humanidade, tudo que a gente vê, as invenções que têm ocorrido nos dias atuais, é a graça comum de Deus na vida do ser humano, dando a ele capacidade. A gente imaginando como é que o homem consegue construir um objeto daquele, um avião, né, tão grande, tão pesado, carregando toneladas ali, e aí sai aí pelo ar, né, tranquilo, voando. Então, assim, é graça comum de Deus na vida desses homens, capacitando para tal situação, né? De fato, a gente crê assim. Exatamente. Deixa eu ver aqui o que o Edésio está colocando. Ai de nós, se Deus não desse ao homem essa sabedoria. Deus nos deu esse privilégio. O homem é que não soube aproveitar por consequência do pecado, né? De fato, meu irmão Edésio, se não fosse Deus dando capacidade ao homem, né, para tanta criação, a gente está aí agora nessa luta desejoso por uma cura, né, uma vacina que venha combater aí esse vírus dessa pandemia, e oramos a Deus, pedindo a Deus que dê sabedoria ao homem, que derrame da graça comum sobre a vida do homem, que produza, né, um recurso aí para a gente ficar livre dessa situação, né? Então, de fato, é Deus agindo aí, né? O Arnaud Júnior está dizendo: só não podemos nos influenciar pelas coisas do mundo, de fato, né? Nossa responsabilidade aí é redimir o mundo e não sermos influenciados pelo mundo. A nossa tarefa é levar Cristo para que possa redimir o mundo e não sermos influenciados pelo mundo, né? O Edésio ainda coloca aqui que o diabo fazia o papel dele deturpar o que Deus fez perfeito. Realmente, né? De fato, Quer né? comentar, É por isso que Deus, de fato, né? Por isso que Deus deu capacidade ao homem entendimento, né? De discernir a questão do bem e do mal. E hoje que nós, como cristãos, realmente, como a Arnaud falou, não podemos deturpar, mas Deus também deu a capacidade de saber se isso glorifica a Deus, né? Tudo na nossa vida tem que olharmos sempre para, né, Cristo, né? Para ver se glorifica ao Pai, né? Então, assim, se isso não convém, então, assim, o fato é isso, é sempre olhar para Cristo, né? Isso.
Exatamente. É entender que todas essas coisas devem estar sujeitas ao senhorio de Cristo, né? O irmão Valmir está lembrando muito bem, né? Se não fosse Deus dando sabedoria ao homem, né? Como é que a gente estaria aqui agora usando esse recurso da internet, né? Para nos comunicar, né? Verdade. Então, hoje a gente nem Uhum. estaria aqui usando, né? E Deus deu sabedoria ao homem, louvado seja o nome do Senhor, por ter usado o homem para produzir esse meio, esse recurso aqui, onde a gente pode discutir, né? Estudar mais sobre a palavra do Senhor, né? De fato. Então, vamos chegando ao final, estamos quase terminando, queridos. Já vamos aqui para o finalzinho. Mais uma pergunta aqui, e o nosso irmão o presbítero Jair vai fazer as suas considerações finais. Pergunta de número 9, querido, diz assim: que erro sério, contrário à doutrina da criação, é hoje prevalecente? De fato, né, nós cremos na questão do criacionismo, mas aí vem a questão da teoria da evolução, do evolucionismo, né, que nega que a humanidade foi uma criação, né, uma criação especial de Deus, e defende, né, que a raça humana ela se desenvolve gradualmente a partir de sei lá, um arsenal irracional, né, e como se fosse animal, na verdade, né, que vem evoluindo. Quando, na verdade, a gente vê que a própria ciência hoje está provando, né, que a coisa não veio assim simplesmente de uma explosão, né? A teoria darwinista, ela de fato não tem muita base, né? Então, hoje a gente vê aí a questão a turma do design inteligente, né, traçando essas questões aí, estabelecendo de fato esse acordo que há, de certa forma, um processo evolutivo, mas há alguém que controla todas essas coisas de acordo com a vontade do Senhor. Deus vai traçando, Deus traçou. Existe, de fato, um criador, uma mente inteligente, né, como o pessoal do design inteligente tem colocado, uma mente muito inteligente para fazer tudo que nós estamos vendo hoje no mundo, né? Não tem como a coisa ter sido toda essa engenharia que a gente vê, toda essa sabedoria do homem ter surgido simplesmente do nada, de uma explosão, e foi evoluindo. Não tem base, né? Não tem base. Já vê a própria ciência já provando aí que a teoria do criacionismo ela tem mais sustentabilidade do que a do evolucionismo, né? Meu querido, Isso é interessante. Só interessante, pastor, como o senhor falou isso há alguns tempos atrás, né? Se, por exemplo, né, se a ciência andasse junto, né, seria mais fácil, porque ela ia ver que realmente houve um criador por todas as coisas, mas que ele reconhecesse que foi o próprio Deus que deu capacidade racional, capacidade científica para criar, entendeu? Mas se andasse, mas não. Ela quer realmente negar um fato, né? Sim, exatamente. Quer negar um fato, né? Quem entrou aqui, está conosco aqui agora, reverendo Nailson. Abração, meu querido, né? Ele dizendo aqui que coisa boa, estudos no Catecismo Maior, Deus abençoe ao reverendo Derivaldo Silva e ao amado conselho. Que bênção, queridos, né? Nós estávamos aqui, já copiamos, como eu falei para ti, meu amado, a sua ideia da gente estar trazendo a turma para o bate-papo aqui, e a gente já vinha estudando a confissão de fé desde ali do primeiro capítulo, né? E temos feito aqui, agora a gente entrou numa série de estudos sobre criação, queda e redenção, e aí nós estamos pegando alguns pontos do nosso catecismo maior, do breve catecismo, da própria confissão de fé, para a gente tratar aí esse processo, essa série de estudos sobre criação, queda e redenção. E obrigado aí, meu amado, pela participação conosco. Deus continue te abençoando no nome de Jesus. Grande abraço, querido. Muito bem. Meu irmão Jair, vamos então fechar aqui, né, meu querido? Vamos fechar aqui a pergunta número 10. O que devemos pensar da teoria da evolução humana? O que a gente deve pensar dessa teologia, dessa teoria? Da teologia. Na verdade, né, pastor, até mesmo do ponto de vista, né, científico, ela é uma mera teoria, né? E a Bíblia, por si só, ela
ela prova a própria existência dela, né? Se você for lá, tem os fatos históricos estão aí para provar isso, a própria Bíblia, né? Mas e ela carece, né? A própria passando do científico, ela carece de provas, né? Provas conclusivas que a valide, na verdade, isso, entendeu? Então, assim, a ciência ela precisa de fatos. E Deus é o próprio Deus. É verdade. Cortou um pouquinho aí, a sua fala final cortou. Pode É. repetir para nós, meu querido? Então, é o que eu falei, justamente isso, né? Que a ciência ela precisa de fatos o tempo todo para estar provando as coisas, né? Ela se alimenta disso, né? E ela precisa estar provando isso, né? E a Bíblia, por si só, ela se prova, né? Sim, sim, com certeza, meu irmão, sem dúvida. Querido, vamos E, na então encerrar. verdade, Ah, encerrar. Não, é isso mesmo. é isso mesmo? Pronto. Na verdade, como se fosse uma teoria diabólica, né? Para poder ir de encontro à questão da própria criação. Exatamente. Vai contra todo um princípio bíblico, né? Tudo aquilo que Deus formou. Na verdade, é a tentativa, mais uma vez, de tirar Deus, né, da história, de querer eliminar, né, Deus como sendo o autor de todas as coisas. Em outras palavras, querer roubar a glória de Deus, né? Pois bem, meu querido, fecha aí então para nós. O que você encerra aí para a gente, então, depois de tudo isso que a gente falou até aqui? Faça aí as suas considerações finais e a gente vai chegar aqui para o final. Na verdade, pastor, essa é a imagem e semelhança que Deus permite, né? Essa questão de tudo isso que Ele deixou para nós, através dos seus atributos comunicáveis, né? E esse nos permite para que nós nos relacionemos com o próprio Deus de uma forma racional, na verdade, né? E, e Deus, pelo seu grande amor, né? Mesmo pelo fato de o homem ter lá negado, né, de ter sido expulso, ele, mesmo assim, ele foi com a essência do próprio Deus, né? Mas o fato foi quebrado, a imagem foi quebrada, né? Mas o fato disso, de através de Jesus Cristo, né, de estar se nos restaurando, nos reconciliando com Deus, de restaurando essa imagem do próprio Deus em nós, né? Então, assim, lembre-se, meus queridos irmãos, nós temos a imagem do Criador, né? E hoje nós podemos refletir isso através de Jesus Cristo, né? A imagem do Criador em nós, né? Então, assim, lembre-se quem é que você está de fato se espelhando, né? Então, assim, é bom você sempre procurar ir para as Santas Escrituras, porque de fato o mundo ele sempre vai vir de encontro a querer deturpar, a manchar, a tirar toda essa imagem do próprio Deus em nós, na criação dele, né? Então, assim, lembre-se que Deus ele deu capacidade racional para o homem, né? Principalmente de buscá-lo de forma e acreditar e saber que existe um Deus que criou todas as coisas. Exatamente. Muito bem, querido, muito bem. E aí fica muito claro, meus irmãos, a gente lembrando aí desse princípio, nós estamos estudando sobre, vamos chegar à nossa grande redenção, lembrando que Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. Nós vimos já desde as outras perguntas passadas, vimos a semana passada falando sobre a criação dos anjos, né? E aí aqueles que permaneceram firmes, que o Senhor sustentou, mas aqueles que caíram. E hoje a gente viu como que o homem foi criado. De fato, Deus criou o homem também de maneira perfeita, no entanto, sujeito à queda, e o homem caiu. Então, isso não significa que Deus desprezou, que Deus abandonou o homem. Deus, ele continua no seu processo de restauração ao homem. E aí quando a gente olha para a maneira como Deus criou o homem, a condição em que o homem se encontra hoje, logo nós entendemos a necessidade da redenção. Por que que nós precisamos de ser redimidos? Porque o homem hoje já não é mais a mesma coisa que era quando Deus criou. O homem caiu, a imagem de Deus foi deturpada no homem, e esse homem então precisa de restauração. E aí somente em Cristo Jesus é que o homem consegue se realizar, ser restaurado por completo à imagem e semelhança do seu Criador, né? Então, a esperança, né? Nem tudo está perdido. E essa esperança é Cristo Jesus, essa esperança está em Cristo, está no nosso Senhor e no nosso Salvador.
Até chegar Bênção. aquele dia perfeito, né? Até chegar aquele dia perfeito, né? Alguns o processo já começou, outros Uhum, certamente serão alcançados. E aí lembrar de uhum. uma coisa, né, meu irmão? Vamos louvar a Deus, meus queridos, e agradecer ao Senhor pela criação dele, né? Não apenas cuidar daquilo que Deus criou, mas agradecer também pela graça comum de Deus na vida do homem que ainda não foi alcançado, não foi salvo, mas que Deus usa como instrumento, né, para realizar sua obra, para continuar, né, aí a criação de tantas coisas boas, e entender que o homem, uma coisa que é importante, viu, meu irmão Jair, é que esse estudo nos leva a destruir em nós a ideia do preconceito, né? Às vezes você olha para uma pessoa porque não Sim, é crente, aí tratar com preconceito, não podemos. Não importa o quadro em que a pessoa está, seja quem for, seja o homossexual, seja o bêbado, seja quem for, nós devemos tratar com amor, tratar-nos por igual, porque eles também são imagem e semelhança de Deus, né? São imagem e semelhança de Deus. sim. Está deturpado, foi deturpado ali, mas eles continuam, a imagem de semelhança de Deus continua ainda no homem, precisa de restauração. E é por isso que a gente tem que investir Então, também na vida dessas pessoas, né, para que haja redenção na vida deles também. lembramos que Pois bem, fomos meu todos querido, criados do pó da terra. todos do pó da terra, né? Essa questão de preconceito, de um se achar melhor com o outro, cai por terra aí, porque todos nós viemos do mesmo pó e ao mesmo pó todos nós voltaremos. Meu irmão Daremos. Jair, ora então aí para encerrar, nós agradecemos todos os nossos irmãos que participaram aí conosco, né? Todos os queridos que ficaram até aqui conosco. Deixa eu só colocar aqui algumas falas. A irmã Reza está dizendo, ele fere o princípio número 1 da ciência, que vida gera vida, né? Ou seja, a questão quando ela está colocando do evolucionismo, né? Fere aí esse princípio da própria Uhum. ciência, que vida gera vida, né? O nosso irmão Edésio está colocando aqui, mas o problema da ciência é aquilo que a própria Bíblia fala. A ciência ia chegar a um tempo em que iria querer ser mais sábia do que Deus. Impossível, né? Não tem como ser mais sábia do que Deus. E aí, meu irmão Edésio, é exatamente esse ponto. Eu acho que se a ciência começasse a pensar, a gente assim, a ciência, alguns cientistas, né, começassem a entender o seguinte, que eles são o que são, têm a sabedoria que têm, porque o próprio Deus deu. Né? Se voltasse a dar glória a Deus e não buscar a glória para si mesmo, evitaríamos grande problema dentro dessa questão, né? A meu amor está aqui, gente, que estudo proveitoso, glória a Deus, uma dinâmica muito boa, com certeza, viu? Muito boa mesmo, e a gente pretende continuar aqui nessa participação. Irmã Edés ainda está vendo, esse tempo chegou, a ciência querendo ser maior do que Deus. De fato, a gente está vendo essas coisas aí acontecer. Obrigado, queridos, a todos vocês que participaram aqui conosco. Presbítero Jair, muito obrigado mais uma vez, viu, querido? Você vai voltar aqui ainda, viu? Não. O fato Isso, é que Deus já não alertou tudo sobre isso, que a ciência ia se multiplicar nos últimos dias, não tem jeito. vai acontecer, né? Ora aí, meu querido, Sim. ora aí, encerrando esse momento, e Tá lembra aí bom. de orar pelo nosso irmão Paulo Sérgio, né, que perdeu seu irmão, está aí enlutado, mais uma família, né? Verdade. E aí, ora aí pela família dele em geral. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de, mais uma vez, estarmos aqui dessa forma de comunhão, através da internet, com nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos criou de forma de imagem e semelhança e deixou suas características em nós, ó Deus. Muito obrigado também, porque, ó Deus, mesmo perdendo lá, o Senhor nos permitiu essa imagem ser restaurada em Cristo Jesus. E que Verdade. possamos, ó Deus, cada dia mais selarmos dessa imagem em nossas vidas, que possamos crescer no Senhor, em buscar o Senhor, falta de comunhão, ó Deus, que possamos amar uns aos outros, ó Deus. Abençoa o teu povo espalhado sobre toda a face da terra. Nessa hora especial, ó Deus, eu te rogo, Senhor, que o Senhor vai de encontro à família do nosso irmão Sérgio, que encontra enlutada, esse momento de choro, de dificuldade, que o Senhor possa ali, através do Espírito Santo do Senhor, o Consolador, que esteja acalmando o coração dele, que o Senhor esteja ali, ó Deus, não só ele, mas todos os seus familiares, ó Deus, que eles possam sentir a doce presença do Senhor naquele lugar e saber, ó Deus, que o Senhor
dono de todas as coisas, o Senhor permite todas as coisas, ó Deus, que ele possa entender, Senhor Deus, a boa é a vontade do Senhor. Mas eu te rogo que o Senhor abençoe, ó Deus, os familiares nessa hora, Senhor Deus, e nos abençoe, Senhor, durante todo o tempo. E nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Nós reconhecemos que sem a tua graça em nossas vidas nós não podemos nada. Por isso, nos abençoe e abençoe cada um dos meus irmãos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Prazerzão. Arnaud Júnior, próxima quinta, meu querido. Diácono Arnaud Júnior estará por aqui falando sobre a providência de Deus. Tá joia, meu querido? Todos estão convidados. Deus abençoe. Uma boa semana a todos vocês, queridos. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Um abração, queridos. Obrigado, meu irmão Jair.